Muito bem, voltamos com o terceiro e último bloco do Tribunal Livre de hoje, nesta bela noite de sexta-feira, 30 de junho de 2017. Osmir, só para a gente dar o passo seguinte, para falarmos sobre a judicialização da política, sempre bom lembrar, se a gente mergulhar no túnel do tempo, já houve duas experiências nada legais com relação ao parlamentarismo no Brasil, né? Houve até renúncia e tudo mais. Aí, vocês querem voltar ao passado? Não, aquele parlamentarismo não existiu. Dom Pedro II já foi imperador também. Aquele é um parlamentarismo de araque, de improviso, um caso de emergência. Não pode ser levado em conta. Mas a questão hoje, doutor Maurício e doutor Júnior, nós fizemos uma discussão aqui nesses 2 blocos sobre a política, a reforma política, e deixamos de apreciar um fato hoje que é preocupante para todos os que fazem política, que é a judicialização das eleições. Você vê agora mesmo, tiraram o governador do Amazonas, mandaram fazer eleições, aí o ministro do Supremo já suspende as eleições. Então virou... Decisão unilateral. Unilateral. Então virou a casa da mãe Joana, né? E há também a politização da justiça. E eu gostaria de ouvi-los, pode começar aqui, com o doutor Júnior, na sua função de advogado. Bem, são 2 temas que estão em voga, né? Inicialmente dizer que essa judicialização das eleições, ao meu ver, atrapalha o processo eleitoral, tira o brilho das eleições, né? Se você fizer uma pesquisa popular, você vai ouvir das pessoas extrair o seguinte questionamento: que as eleições eram mais alegres e mais animadas. E hoje não são mais por conta de tantas leis que vêm fechando o sistema. Claro que nós somos contra o abuso do poder político, o abuso do poder econômico, mas jamais nós podemos tirar o brilho do eleitor, da participação dele, não é? No sentido de estrutura partidária dentro das eleições. Tanto que hoje não se pode mais quase nada. Não se pode, esse controle, excesso, vem tirando o brilho das eleições. E vai tirar cada vez mais, porque nós estamos caminhando por um tempo que daqui a pouco você só vai ver o santinho do candidato e mais nada. Tempo da ditadura. Uma das coisas que eu mais discordo da eleição, Narciso, e eu já tive umas experiências ruins. No dia da eleição, a lei, por exemplo, diz assim: proibido distribuir santinho ao eleitor. Dia da eleição. Só que se você for pego na rua, no teu bolso, com um santinho, você é preso. A lei não diz que é proibido portar, a lei diz que é proibido distribuir. Então é um ponto. Está lá no teu carro, mas eu vou presumir com o Narciso e distribuir. Não. Agora permita-me fazer uma ligeira parte, você pode prosseguir. À medida que a justiça proíbe alguém até mesmo de distribuir, Narciso, eles parecem que consideram o eleitor um imbecil completo, que uma distribuição vai fazer ele mudar o voto, né? Que alguém distribuindo vai fazer uma influência enorme. Então nós estamos lidando com imbecis que não sabem o que querem. Eu dei esse exemplo para chegar justamente nesse ponto, porque o eleitor vai para a urna sozinho. Lá é só ele, a urna e a sua consciência, ele vota em quem quer. Então, cada vez mais essas leis que minimizam e impedem o processo eleitoral, eu entendo que elas só prejudicam e retiram o povo, tira a alegria das eleições. A judicialização, para mim, ela tira a alegria das eleições. Por isso que as eleições não têm sido mais alegres. E o próprio povo tem dito isso. Se fizer uma pesquisa, nós extrairemos isso como resposta do povo. E tem um outro detalhe. Eu já vislumbrei isso em campanhas, em eleições, e tu chega de manhã na escola, você não consegue pisar no chão, porque é cheio de santinho. Não se sabe em que hora. Não, mas. Que agora. Mas ainda tem. Essa última teve e a próxima também terá. O que eu quero colocar só é o seguinte: por exemplo, aquela chama praguinha, né? Aquela praguinha. A pessoa, qualquer eleitor, pode portar a praguinha. Pelo menos na última eleição, ele podia, pode não se manifestar silenciosamente. Exatamente, mas ele com a praguinha. Aquilo ali, para mim, é mais do que você ficar dando santinho, porque você está mostrando já a sua posição e quem é seu amigo, isso aí de alguma forma você pode, entendeu? Agora, o grande problema não é esse. O grande problema é você penalizar
aqueles que... Porque tem pessoas que vivem a eleição de uma forma como se estivesse numa Copa do Mundo. Para ele aquilo ali, entendeu? É importante. Ele fica tolhido, ele não pode se manifestar em determinados momentos. Eu tive o prazer de compor o Tribunal Regional Eleitoral e no dia da eleição eu fui fazer umas vistorias e tive a oportunidade de ver várias pessoas entregando o santinho longe da escola. O meu entendimento, sabe qual que era? Que eles não estavam cometendo nenhuma situação irregular, na minha humilde opinião, e não tomei nenhuma medida. Compreende? Quer dizer, então, o que eu quero dizer é o seguinte, que na minha opinião, é lícito ao eleitor se apresentar com as suas posições eleitorais. A gente tinha que dar graças a Deus que tem pessoas que ainda têm isso. Você entende? Por quê? Porque elas estão dentro do quesito eleição e democracia. Isso é importante, nós precisamos valorizar de vez, levarmos para o lado... Doutor Maurício, doutor Júnior, afinal de contas, a opinião de vocês com relação a 2 pontos básicos aí. O financiamento público de campanha e o Caixa 2. Bem, me permite, se o senhor quiser. Fique à vontade, excelência. Primeiro, não há financiamento de campanha. Você falou... Financiamento público. Público? Você acha que resolve? O privado. Não, o privado... Eu gostaria até, me perdoe, de me manifestar sobre o privado, em primeiro lugar. Não há esse tipo. Isso aí é um investimento, chama-se investimento. Mas você é contra o financiamento público? Eu não concordo. Eu acho que nós já temos um fundo partidário, nós já temos uma situação em que não há necessidade de investimento público ou, muito pior, o particular, entendeu? Com relação agora a esta eleição que nós estamos aguardando, por exemplo, o que acontece? Ela tem 45 dias e não mais 90. Ela tem uma série de negativações com relação à publicidade e tudo mais. Outro fato de extrema importância, antigamente, a prestação de contas, ela era quase que inexistente. Sabe o que acontecia? O cabra, vocês sabem disso, vocês participaram. O cabra ia se candidatar na outra eleição e ele não tinha prestado conta na anterior. Aí ele ia lá, prestava conta, do jeito que ele estava resolvido, e ele continuava. Então, hoje tem uma prestação de contas, entende? Quer dizer, a questão da publicidade que diminuiu, hoje as campanhas vão ser muito mais em conta. E vão beneficiar aqueles que têm menos poder financeiro. Só concluindo aqui. Com relação ao Caixa 2, ou Caixa 1, entendeu? Dessas empresas, o meu entendimento, eu já tive a oportunidade de me manifestar sobre isso. Independe se é Caixa 1 ou Caixa 2. Hoje o que se discute é a origem daquele dinheiro. Porque se ele é Caixa 1 ou Caixa 2, só vai, a mudança que vai haver é que o Caixa 1 vai ser declarado e o Caixa 2 vem do lado. Agora, a origem é desta propinagem generalizada. Você é a favor do Caixa 1 ou Caixa 2? Dos dois? Não. Eu acho que tem que ser o Caixa 1. Mas com regras claras. Com regras e se verificando. Doutor Maurício, deixa eu entrar nesse detalhe aí. A disposição dela, de onde veio? Maurício, neste particular, a nossa legislação exagera em hipocrisia. É exageradamente hipócrita. Sim. Se você me pergunta, Osmir, para mim nem é criminoso e nem inadequado o financiamento público, nem é criminoso e nem inadequado o financiamento empresarial. O que deveria se preocupar era com o financiamento clandestino. Esse é o que deve. Que é difícil evitar, né? Quase impossível. Primeiro, porque a nossa justiça não tem condições de fiscalizar. Ele só é descoberto depois das delações premiadas. Aí eles são descobertos. Sobre a prestação de contas, quem comete o erro, o equívoco ou o crime é o contador que faz. Mas, Narciso, só para... Porque se você recebeu, se você foi completamente financiado por traficante de droga,
você não vai registrar na sua prestação de conta que foi Mas, eles que Narciso, deixa eu corroborar com você para dizer que há uma falsidade danada, É danada. dessas questões. Eu só quero falar depois uma coisa sobre a prestação de Permita-me. contas, o que aconteceu Eu aqui. quero perguntar para você qual foi o valor estimado pela Justiça para a campanha de prefeito em Rio Branco na 100 última mil eleição. reais. Isso é uma 100 mil brincadeira, é uma piadinha de mau gosto. 100 mil reais foi o valor estipulado para a campanha de prefeito em Rio Branco na última eleição aqui. Deixa eu só... eu gostaria- Permita-me. Isso é uma brincadeira. É uma pilhéria, Piada, né? uma piada. Não dá para ser levado a sério. Não dá. Não. Você gostaria, ele que gostaria de dar uma opinião É só sobre no isso. sentido de que, quando o doutor falou, eu não entendi se o doutor é contra financiamento público, todo respeito, ou se o senhor é a favor. Eu queria que só para eu entrar no debate. Você fala o... Financiamento público, porque só tem financiamento, ou público ou Eu- privado. eu Ou os dois, entendo- eu ou os entendo- dois. Não, mas eu entendo que o público ainda pode ser melhor fiscalizado do que... Então, eu partiria para o financiamento público. Isso, eu queria... E deixaria de lado o privado? Sim, completamente, porque isso daí é investimento. Isso daí não é... entende? Mas Isso é o me toma lá da permite cá. só, doutor, só para mim não Permite, perder o sim, fio da permite. meada. Eu... É investimento porque você não tem amor ao seu partido, você não se Sim, identifica mas com o seu partido. Mas o... Não, eu daria outro exemplo, permita-me aí, eu daria outro exemplo. Nos lugares civilizados, você tem aqui um candidato de esquerda, socialista. E aqui você tem um candidato mais vinculado aos setores empresariais, Liberais. o Todo lugar empreendedorismo. Aí eu sou um liberal, bem-sucedido. A mim Me interessa. interessa eu colocar os recursos legais da minha empresa, declarado oficialmente a quem quer que seja, para eleger esse candidato e evitar esse. Isso é da democracia. Isso é legítimo. Isso é legítimo. Eu tenho que evitar um sujeito que vai quebrar o meu país e, consequentemente, vai quebrar a minha Mas empresa. aqui no Brasil os neoliberais financiam os de extrema esquerda. Deixa eu só- dá pra eu só- entender? Não, eu eu estou só dando quero- exemplo em vice-versa. tese. E Eu vice-versa. só queria dizer a respeito, que é uma coisa que eu considero importante, doutor, a questão da prestação de contas. Eu fui relator de uma série de processos de prestação de contas. Qual foi a sequência? O Ministério Público Eleitoral, em contato com a Secretaria da Receita Federal, pegaram pessoas que fizeram doações, pessoas físicas, empresas, e nós tínhamos aquele limite. Pessoa física, 10% do seu limite e empresa, 2%. Do ano antes, declarado. Para vocês terem uma base, como uma coisa corria frouxa e ninguém... estas doações, elas eram de 2000, o exercício de 2005 e a eleição de 2006. Nós estávamos em 2009. Levando-se em consideração que uma AIG e uma AIB, que são ações poderosíssimas dentro da esfera eleitoral, são 15 dias de decadência, eu fui procurar o prazo decadencial para isso. E não achei. Aí eu disse, não, decaiu o prazo. E assim foi. Aqui eu perdi, mas em Brasília eu ganhei. E aí ficou aquele osso de frango na goela do pessoal, porque metade tinha sido julgada e metade não tinha como ser julgada. Então, as prestações de conta, aí eu vou chegar num ponto relativo de onde veio. Tinham recibos que não tinham assinatura de quem recebeu, que foi eleito. Não vou falar o nome porque Entendo. já foi, entende? Então, você imagina quantas vítimas nasceram. A multa mínima, 5 vezes o valor da doação. Imagina um cara que nem sabe que doou. Agora teve muita gente. Então Desde hoje, 2014, muita gente. mas hoje, Inclusive pessoas do Bolsa Família, exatamente, fizeram diversas a prestação doações aí, de conta, a Receita, as a Receita cruzou prestações de vários conta, dados. mas as prestações de conta hoje, seja Caixa 1, Caixa 2, Caixa 10, não importa, elas estão severas e são necessárias. Mas a questão, doutor, assim, nós precisamos, com todo respeito, ter um financiamento. A regra tem que estabelecer tenha alguma dúvida. coisa. Eu, particularmente, acho que nem ao céu nem ao mar.
não é porque teve a Operação Lava Jato, que veio essa questão dessa corrupção, que nós podemos dizer que toda doação é corrupção. Nós não podemos... Mas deixa eu levantar uma questão, Júnior. Sim. Pode falar, então. Narciso, você me responde o seguinte. Por que nos Estados Unidos, que é um país... Não precisa falar do sistema democrático permanente. Lá, ao contrário. Quanto mais dinheiro você recebe, mais credibilidade você tem perante a nação, porque você é um candidato que merece ser financiado. Por isso que eu ia falar. E a origem? E aqui, o financiamento para um candidato constitui-se crime. Mas aí O que está acontecendo aí, a grande parte dessas obtenções de valores são de pessoas físicas lá nos Estados Unidos. Vê o quanto o Barack Obama recebeu só de pessoas físicas. Aí eu concordo plenamente com a sua tese. Maurício, nós temos... Para mim, o grande desastre desse país é que nós só temos uma agenda. O Brasil hoje só tem... O Brasil morre 60 mil pessoas por ano, mais do que na guerra da Síria, e essa carnificina humana não tem chamado a atenção. O Brasil tem 14 milhões de desempregados e isso não chama a atenção. Eu nunca vi um programa de nenhuma emissora de televisão passar um programa inteiro falando sobre o desemprego. Agora, sobre corrupção, faz 3 anos que a gente liga a televisão de manhãzinha, até de noite só se fala em corrupção. Mas ela também não gera desemprego, talvez seja uma analogia. Ela é a grande culpada. Veja bem, a corrupção, ela nos traz problemas seríssimos. Deixa eu só concluir. Ela nos traz problemas seríssimos. Claro, concordamos. E queira ou não queira... queira... que não traz, Maurício. Espera um pouquinho, deixa eu concluir. Mas não a ponto de ocupar todo o espaço... Mas deixa eu concluir. Sim. É minha vez. Não sei. É o seguinte, o que eu quero colocar é que a corrupção, ela carrega no seu bojo, entendeu? Uma série de situações, uma série de reflexos. De mazelas. Mazelas. Você quer saber de uma coisa? Hoje a gente vive aí com uma população carcerária monstruosa. Sim. De onde veio isso daí? Isso vem de muitos atos corruptivos, de muitos anos de inoperância de gestão, Isso é que verdade. fez com que esses jovens... Sabe qual que é a faixa etária? Doutor, mas na sua opinião, o que é o pior? A indecência ou a incompetência? Espera um pouquinho só, deixa eu chegar lá. Não me tira o raciocínio só para chegar lá. Passa a palavra para o doutor Júnior, que senão não vai falar. A população carcerária, doutor Júnior, é de 18 a 30 anos, se o senhor pegar esse período. Mas aí nós estamos entrando já numa outra fase que tudo daria uma bem, discussão. Mas o que eu O programa está chegando ao final. O que eu estou colocando pra... é que tudo, Sim, veja bem, tudo. A corrupção leva a todas as mazelas. Exatamente. Se for enumerá-las. E dizer que a corrupção existe e vem desde a fundação do mundo. Isso é fato. Nós não podemos espetacularizar ela, como isso tem acontecido, mediatizar demais. Perder o controle. Falando. Por exemplo, o nosso país lá fora tem uma imagem de que aqui todo mundo é corrupto, sim, todo mundo é ladrão, que os nossos negócios não são negócios sólidos. É a imagem que essa espetacularização mediatizada exageradamente que ocorre, porque não é só o Brasil que tem corrupção. Todos os países têm corrupção. Agora, a ideia que passa, que o Narciso está querendo dizer, e eu concordo com ele em particular, é que nós não podemos ter uma programação da mídia brasileira diuturnamente só exclusivamente sobre corrupção. Esse ponto, até porque nós temos outras agendas para discutir. E o que mais me preocupa, um exemplo aqui que não está no tema, o que foi feito naquela questão da nossa carne. Né? Que o que mantém esse país de pé, a balança comercial favorável é o agronegócio, e nós... Foi divulgado no mundo afora que a carne do Brasil é uma carne que não merece credibilidade. Doutor Júnior, me permite só um minutinho. Permite, excelência. Faz 3 dias que o Supremo Tribunal Federal só tratou de um assunto, delação premiada. Sim. Se eu tivesse poderes, eu ia pedir para instituir o dia do delator premiado do Brasil. Nosso programa acabou. Porque o delator premiado, o delator do Brasil está virando um herói. Delator. Então, um país que chega a esse ponto é um país sem futuro. É isso que eu quero dizer. Doutor Maurício, foi um prazer recebê-lo aqui. Não tenho mais tempo para nada. Só porque está espetacularizando. Muitíssimo obrigado. Faça isso comigo. Fica para a próxima. O nosso tempo esterou. Não tem jeito. E as nossas frases?
Fica aí, 30 Comece. segundos. Primeiro, os mais Não, velhos. pode começar. Comece a sua Pode frase. começar pelo senhor. Bom, eu vou usar aqui uma frase de Voltaire dizendo o seguinte, que mesmo que eu não concorde com as suas palavras, com o que tu digas, eu lutarei até o fim pelo seu direito em dizer. Tá certo. Então, é isso que tem me feito movimentar a minha vida e é por isso que eu tenho tido algum sucesso. Obrigado, doutor. E agradecer, fazer parte dessa banca. Doutor, muito agradecido, o senhor realmente faz com que a advocacia seja bem avaliada. Mas nesse final só sinto vale a maravilha. frase, viu? Ô, Júnior, muito Eu obrigado quero, também. Muniz, agradecer a você, ao Narciso, ao Osmi, aos Eucômios, que disse, é recíproco, doutor Maurício. E eu fico com a frase de Jesus Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Legal. Osmi. Narciso, hoje vou sair do Roberto Campos. Vai. E vou fazer uma frase em tua homenagem. Hein? A minha homenagem? Não, você sabe que eu sou seu amigo, né? A pior parte de ficar velho, Narciso, é que quando você acha que sabe tudo, começa a esquecer. Doutor Narciso, a frase. Então, Valeu, Osmi. Nessa ânsia carcerária, punitiva que está vivendo o Brasil, você falou numa fase de Voltaire, você é doutor de Jesus Cristo, a de Osmi não tem autoria? Não. Vai uma homenagem a você. Eu vou fazer uma que eu escutei de uma pessoa do povo. No Brasil tem muita gente que está presa que devia estar solta e muita gente solta que devia estar presa. Tá bom, eu vou com um brasileiro, Paulo Coelho. Tudo que o Brasil precisa são de bons exemplos, não de bons discursos. A gente volta na próxima semana, se Deus quiser. Então, obrigado mais uma vez, doutor Maurício, doutor Júnior, Osmi e Narciso. Obrigado também à direção do programa, da TV Rio Branco, por me dar essa oportunidade de hoje substituir o meu amigo Astério Moreira, que estará de volta na próxima semana, já devidamente recuperado da garganta. Ele vai tomar óleo de avestruz. Até a semana que vem, se Deus quiser. Valeu.